Sobre o que nós vamos falar, gente? Porque o Sei. Edson sugeriu. Eu joguei aí na. Ó, Qualquer só para um. explicar aquilo que eu joguei para vocês, que eu achei muito curioso. Todo mundo fala, né, dos livros do George Orwell, do Adolf Huxley, esses filmes, né, os livros que parece que falam do futuro e eles foram escritos 80 anos atrás, né? Mas tem um precursor deles, Ah, que é um livro de um russo dos anos 20, que chama Nós. E ele descrevia algumas coisas, e eu me lembrei do que você falou, Gilson, por isso que eu até joguei lá no notebook LM, porque eu achei o livro do cara na internet, ah. e porque ele fala que o cara é um engenheiro, na verdade, ele escreve um futuro porque a tese dele é que não dá para ser livre e feliz ao mesmo tempo. Então ele criou um mundo distópico, na verdade ele quer, né? Mas ele criou um mundo distópico, onde as pessoas sofreram uma operação, tipo uma lobotomia, e toda a parte de emoção nossa acabou. Então virou todo mundo robozinhos assim e tal. Achei legal. Aí eu joguei no notebook, pedi para ele resumir para mim as principais teorias do cara e joguei para vocês. Ah, Mas era se vocês isso, quiserem falar então. do. Eu É, não mas, li. Também não li, Não eu ler. tava enrolado no trabalho, nem mas, vi nada. mas eu Mas posso. você pode ir conduzindo a conversa, né? Você pode ir fazendo as É, perguntas. Mas a gente não ia falar do coisa lá, gente, do Pride lá que você falou? Não, foi só uma ah, sugestão. É porque é mês que vem, mas foi só uma sugestão. Eu não tenho apego ao tópico, não. Eu vou ler então alguma coisa aqui do cara antes da gente fazer para ver se vocês se interessam, tá? eu li Ó, rapidinho aqui, Eu achei fiquei legal. curioso que esse É, Liberdade não gente, traz o livro, e ó, felicidade. eu tenho o livro aqui em PDF, se alguém quiser, que eu não gosto de ler livro no PDF, mas eu tenho, se vocês quiserem. manda, manda. Então manda que hora que acabar. Ó, bom, enfim, a história passa ele escreveu em 1920, ele fala de um mundo no século 30, que todo mundo tem um número, não tem mais nome, e é um estado único. E aí ele fala que o conflito surge quando o narrador, que é um número, conhece uma mulher e desperta nele impulsos irracionais e uma autoconsciência, que aí começa a desafiar a harmonia do sistema. E o George Orwell se inspirou nesse livro para fazer o dele. Aí eu perguntei para o notebook o que era o Estado Único. Aí é bem legal, porque ó, o dilema felicidade e liberdade. A premissa básica do Estado é que a liberdade e a felicidade são incompatíveis. O Estado, né, que é o personagem aqui, sustém que o homem é um ser selvagem no seu estado natural de liberdade, e isso é erro e crime. Por isso, a felicidade só é alcançada se existe uma organização absoluta. Aí tem exemplos dos que acontecia lá. Olha, isso é super interessante. A vida está regulada até o último segundo pelas tabelas de mandamentos horários. Então, Nossa. todo mundo se levanta, trabalha, come e dorme no mesmo minuto e segundo, como um só organismo. A exatitude matemática elimina toda a incerteza. Aí tem a lei sexual, organização do amor. Para eliminar a fome e o amor como fontes de infelicidade e ciúmes, o Estado fez uma matemática dele. Então, ele tem que qualquer número tem direito a utilizar qualquer outro número, que são pessoas, como produto sexual. O desejo se gerencia mediante um sistema técnico de laboratórios e cupons rosas, que programam os dias sexuais, que assim elimina os ciúmes. Aí, olha outra coisa, gente, vê se 100 anos depois é tudo igual. Transparência e vigilância constante. Todo mundo vive em edifício de cristal transparente, o que permite que todos estejam sempre à vista. A falta de privacidade facilita o trabalho dos guardiões e evita que se desenvolva uma psicologia celular, segredos, etc. Muro verde. O Estado se isola da natureza mediante um muro verde, uma barreira de vidro que separa o mundo mecânico e perfeito da barbárie e irracionalidade dos animais. E agora vem o principal, a grande operação, fantasiotomia. Para garantir tudo assim que funcione perfeito, eles descobriram no cérebro o centro da fantasia, da imaginação. Então eles operam esse cérebro, cauteriza essa parte e todo mundo vira máquina humana perfeita. Muito interessante, né? Essas pessoas já tinham essas ideias assim de como a sociedade funciona lá atrás. Quer dizer que Não, mas se a é gente já bem está falando. interessante. Peraí, então isso 1920 já já tem. está sendo o nosso podcast, é isso? Ah, já tá Desculpa. sendo gravado, não tá? Eu Já acho. tá, já. Já, a Tá gente bom, pode ir cortando. Acho tá que já tá bom. sendo gravado. Acho muito interessante. Mas ele é o precursor, porque aquele filme, o Metrópolis, é 1920 também, não é? Ou é Também, ele 28? é 1900, Metrópolis, acho que é 1920 e vinte e pouco. Mas posso te falar uma coisa? No meu curso de cinema é muito doido, gente, porque eu assisto os filmes antigos, né, até chegar É. no contemporâneo.
todos os filmes que eu estou assistindo agora, todos, e depois vou fazer uma indicação aqui antes de acabar, eles tocam, parece, quando você está vendo a É repetida temática, a você temática. fala, gente, é o que nós estamos falando agora, o cara está falando isso em 1940. Ah, a gente está falando isso agora, o cara está falando em 1950. Então, assim, na verdade, a gente está naquele eterno retorno do Nietzsche, que a gente fica repetindo a mesma história, entendeu? Ou é repetindo, ou é porque a gente está em. Assim, estão transcorrendo Metrópolis é novas. 1927. 27, então um pouco depois. Hum. Pode até ter se baseado um pouco nisso. Mas é que a gente está sempre, quer dizer, a gente está passando por momentos de transformação novamente. Eu acho que cada vez que passa em momentos de transformação, a sociedade, os pensadores, é que a gente conversou num episódio, né, de pensadores, existem pessoas, filósofos, críticos que estão analisando essas mudanças e o impacto na sociedade. Eu acho que é por isso que os temas se repetem muito também, né? Eu acho que a gente dá um passinho, né? Um movimento em espiral. Em espiral. Né? Então você vai aprofundando um pouco mais, porque você tem uma nova tecnologia, essa nova tecnologia demanda novos sistemas de controle, vão surgir novos direitos humanos, vão surgir outros comportamentos que a gente espera. Então eu acho que é isso, né? Apesar, a raiz é a mesma, mas eu acho que o comportamento, o impacto em comportamento e sociedade vai ser um pouquinho diferente. O que eu acho surpreendente Acender a luz aqui. é que essas pessoas. Assim, o que eu acho mais surpreendente quando eu estou pensando sobre o assunto quer dizer, a gente vê, existe realmente, né, por um Estado, ou hoje em dia eu acho que a gente não pode nem falar muito sobre Estados, a gente tem que falar mais sobre organizações, né, que são grandes empresas, que têm o poder econômico e também o poder político. Quer dizer, será que racionalmente, né, e não entrando em teorias da conspiração, será que essas grandes organizações, sejam ela religião, seja ela Estado, seja ela empresas, eles realmente param para pensar, né? Vão no conclave, vão numa reunião e falam, olha, é assim que nós vamos estar controlando o mundo, sabe o que eu quero dizer? Porque assim, você vê que é meio que uma receitinha, né? Um filósofo, um pensador desse russo, criou uma receitinha de como o Estado poderia estar controlando os seres humanos. Quer dizer, será que se segue uma receitinha e esse poder econômico fala, olha, vamos fazer isso para ter mais controle ainda? Quer dizer, isso ocorre de maneira natural ou é decidido por alguém? Eu sempre fico pensando, sabe? A gente vai ter que voltar lá na época das cavernas para ver, porque isso é do humano, né? Não é aparentemente não é que existe um extraterrestre aqui dizendo isso pra gente, aparentemente, né? Porque o mundo pode tudo. Dependendo da teoria que você pega. Exato, mas assim, eu acho que tem uma coisa de. Primeiro que aquilo que a gente falou lá atrás, que eu acho que quando a gente fala de poder, estruturas de poder, atrai aqueles 6% dos psicopatas do mundo, né? Então, assim, já eles vão buscar aquela condição de poder submeter os demais, e 94% é submetido. Então, acho que só vai trocando, é que nem novela da Globo. A trama é a mesma, né? Tem a família rica, a família pobre, o inimigo, não sei o quê. Só que vai trocando a roupagem em cada era, em cada momento. Mas eu acredito que existe, sim, um grupo que não consegue conceber o mundo de forma harmônica. Para ele exercer um poder, ele não pode exercer um poder onde está tudo em harmonia. Porque você precisa ter... Né? Se o mundo fosse caótico, você não precisaria ter alguém exercendo o poder. Então, quando você tem alguém exercendo o poder, é porque tem alguém sendo controlado de alguma forma. Então, eu acho que tem sim uma maldade implícita do ser humano, acho que tem cartilhinha, e já falei aqui mais de uma vez que eu acho que a arte, mas isso é uma teoria completamente, assim, não está baseada em nenhum estudo, tá? Sou eu mesma. Empírico. Eu acho que o artista, ele tem outra linguagem, então ele capta o que o inconsciente coletivo ainda não conseguiu se manifestar. Né? Então, quando você pega e fala, o livro do 1980, você vê, esse cara escreveu um negócio em 1920 e ele é bem atual. Então, totalmente, assim, né? Talvez lá atrás, naquele momento, um pós-guerra, estava todo mundo com 1000 teorias na cabeça, e um artista, seja um escritor, um pintor, uma música, né? Então, você vai olhando que eles vão introduzindo elementos de coisas que a gente ainda não viveu, mas que está no inconsciente coletivo. A angústia está no inconsciente coletivo. E eu acho, sim, que tem cartilinha, sim. Quer um exemplo atual? Não é o Peter Thiel lá que tem um manifesto, né, o manifesto deles do mundo aí da IA que eles querem montar? É uma cartilinha também, né, com uns tintes bem estranhos. Então, por exemplo, outro dia a gente estava conversando sobre a famosa história dos bunkers, porque já vou indicar um filme que tem a ver com isso,
Mas a gente começou a rir, porque eu falei assim, gente, assim, aí eu tava achando, eles sabem alguma coisa que a gente não sabe, né? Pois que estão Mas eu já tô chegando à conclusão que se realmente existisse alguma catástrofe, eles não iam nem falar que estão construindo bunker, a gente não ia nem saber que estão construindo bunker, porque não interessa saber. Eu acho. Sim, tá criando isso para que as pessoas tenham medo. É assim que você controla. Eu acho que É. assim, ninguém tá achando que vai chegar nenhum meteoro, não. Eu tô achando que é o que, embora tenha um meteoro vindo, né, de caminho ao mundo e todo mundo parou de falar dele, mas tem. Isso sim é verdade. Agora, eu acho que eles começaram a colocar essas coisas no mundo para causar pânico, É. né? E aí a pergunta é: isso está em alguma cartilinha? Que ter E que uma sempre teve, população. né, no mundo, né? Em várias civilizações existiram isso, e depois, vamos pegar, não foi em 2000 que era a mudança dos, né, de Do 99 para 2000, computador lá dos computador que ia dígitos, acontecer e né? não É aconteceu o bug nada, do quer dizer, é milênio. sempre criado algo para deixar as pessoas, né, on the edge, Uhum. e com medo, isso aí você controla facilmente. Mas é só interessante saber, né, quem cria essa cartilha e como ela é administrada e como essa informação é difundida. Eu só acho isso interessante, assim, como como pode existir algo assim, mas deve existir, que não é possível que seja algo natural, que é decidido por si só, né? Não, mas eu acho que nem ele falou, assim, os 6% lá. E eu fico pensando assim, porque enquanto ele está nos 6%, ele vai querer permanecer e ele não vai querer perder privilégio. Ninguém quer perder privilégio, né? É. Acho. Né? Então ele vai fazer o que precisa fazer para se manter aí. Aí vem a cartilha, vem o controle do sistema de governo, vamos derrubar o governo que para a gente é interessante que caia, né? Tudo que tem acontecido com os Estados Unidos, né? Nesse momento. Então, tem a cartilha e tem esse grupo, e aí, continuando na pergunta, para mim é assim, esse grupo dentro dele, ele também deve ter conflitos de interesse, Uhum. Claro. né? E aí fica assim, e aí, qual que é o conflito de interesse que rola ali e como que eles administram isso? Porque eles têm que estar como um grupo para se manter o privilégio. Uhum. Mas se eu tenho um interesse diferente do outro, como que eu faço? Como que é essa briga interna? Como que é essa negociação interna? Eu fico muito curioso para saber, assim. Até Né? Se porque. junta Mark Zuckerberg, Elon Musk, Eduardo E Sleverny e esse povo todo. todos, Então, mas até porque a dúvida que eu tenho, aí você falou dos acertos entre eles, acabamos de ver que eu vou ter algum sonho com o Elon Musk nos próximos dias, é, porque ele está triste, É. né? Que perdeu a batalha a ação lá judicial. contra o Sam Altman. É, Mas eu tenho uma dúvida, porque eu acho que tem uma categoria psicopata, eu não sei, eu gostaria de Ah, entender isso. Tem uma categoria psicopata que é totalmente desprovida de emoção. Então, acho que hum, até o ego ele consegue gerenciar, porque ele não tem emoção. Ele, ela, né? Mas a maioria é homem. hum, Agora, onde eu acho que tem o falso psicopata, e temos alguns representantes atualmente, que são essas pessoas que aí vai a divisão de poder e são os que caem da cúpula. Porque é gente que tem o ego tão inflado, e aí o ego, porque eu vou jogar essa historinha aqui da década de 20, esse livro que é. chama Nós, depois eu falo o nome, Zamiatin. Bom, é um nome russo, tá? Mas falado ocidental é Zamiatin. É, o que que acontece? Quem é bem frio e calculista, na hora que ele tem que abaixar, que nem submarino, porque ele não está com as cartas na mão, ele faz, né? Então tem hora que ele é conselheiro do rei, tem hora que ele é o rei, e ele não está sofrendo com isso, porque ele não tem sentimento, basicamente. Agora, tem aqueles que, quando estão no poder, a gente vê isso muito em empresa, né? Tem um ego tão exacerbado que não consegue controlar os seus sentimentos. E aí Uhum. você lembra que esse livro aqui que eu estou passando para que a gente está discutindo, ele fala que para manter a ordem, né, e a perfeição do mundo, as pessoas não podiam ter sentimento, não podia ter ciúmes, não podia ter amor, não podia ter É fantasia, interessante que você né? está falando isso. Eu acabei de ver uma reportagem super interessante que eu não sabia. Quer dizer, eu já tinha escutado falar algo, mas só que isso agora é bem claramente, foi explicado durante essa reportagem. Essas injeções para perda de peso, que estão fazendo tanto sucesso, por quê? Porque né, ela afeta um local no seu cérebro que faz com que você não se vicie. Mas não é o mesmo tipo de vício que a gente sabe por substâncias. É Uhum. vício sentimental, é vício por amor, é vício por. Então, assim, é muito interessante. Basicamente, o que fala é que as pessoas começam a pensar somente nelas
e não pensar em ninguém mais, assim, desde parceiro, ou que seja, aquele amor platônico e romântico desaparece da cabeça dessas pessoas. E é por isso que eles estão comprovando que elas conseguem perder mais peso também, porque daí não existe essa necessidade Muita de. comida é afetiva, né? Não tem a Exatamente. fome emocional. E assim, por que eu tô falando isso? Porque você falou, né? Quer dizer, eles acham uma maneira até de começar a mexer com a sua cabeça, para você não, Não. não ter algum desses sentimentos. É bem interessante, né, na verdade. Tudo isso. Agora, eu acho que o que o Edson falou, né? Como deve ser né, essa cúpula, eu acho que como eles pregam na cartilhinha, deve entre eles também não ter essa questão de tudo né, transparente. Se não é transparente, eles vão usar o podre de contra o outro. Então eles estão, né, navegando numa sala cheia de cobras que, olha, se você não Não, fizer isso, se você não aceitar isso, eu sei tal coisa e tal coisa. Então aí é um jogando contra o outro. Ah, Mas olha como tem uma analogia ao tempo presente. E que quando eu escrevi lá a série, eu falava que eles sabiam tudo sobre nós, certo? A gente não vive em prédios de vidro, mas a nossa vida hoje é um livro é aberto. aberta. sim. Então, assim, É. muitas das nossas coisas, das nossas intimidades, inclusive da terapia que você faz com LLM, tá tudo lá. É. Então, eles conseguem saber muito mais coisa da gente. Existe um prédio de vidro, sim. Sim. Ele não é real fisicamente, mas ele é real através dessas atividades que a gente, Não, e cada vez de mais tudo que a gente comportamentos. entra, que a gente pergunta, né, nessas ferramentas aí, Exato. Tudo que você sabem usa tudo. no celular, todos os nudes que você Exato. manda, tudo que você pesquisa. Então, isso Tudo que tudo o que. celular ouve, né? Você nem precisa Exato. pesquisar tudo que ele ouve, né? E o que ficou mais claro quando aconteceu aquela questão com o Snowden, né, que todo mundo falava da liberdade, quer dizer, de repente sabia-se tudo sobre a vida dele, os podres da vida dele, tudo para usar contra ele para poder É. incriminá-lo. Então, assim, E, é bom, bem interessante. E Epstein tá tão famoso por isso, né? Porque que ele chegou onde ele É, chegou, né? porque te sabia o podre de todo mundo. Claro. Mas É, aí vem, veja, vamos pegar o exemplo, sei lá, da famosa história, infame história do Bill Gates, com a história da doença, né, venérea. sexual, bom, enfim. Se ele fosse é que eu acho que ele é um psicopata, mas se ele fosse um psicopata, assim, aquele psicopata americano do filme mesmo, são coisas que você não faria, porque você é frio o suficiente para saber que você vai entrar numa roubada, que você vai numa festinha cheia de droga, que você vai perder o seu controle, que você vai ter prostitutas lá jovens. Agora, por que que a pessoa perde o controle? Eu estou me imaginando, tá? Ele vai lá, um dos caras mais poderosos do mundo. O poder, gente, eu não tenho, não dá para saber, mas assim, deve ser Saga. inebriante, né? É, Você sentir que você faz assim e o mundo acontece. O cara já tá com aquela, já tá meio que nem louco, assim, imaginando que ele é de uma galáxia diferente. Chega lá, um cara que devia ser tímido, devia ser um cara, né, pouco atrativo, jovem. A mulherada tudo em volta dele. Aí ele resolve dar uma relaxadinha, usa uma droguinha, né? Aí da droguinha ficou fácil para acontecer todo o bacanal. Então, assim, ali o que que entrou? Os sentimentos, né? é. A baixa autoestima que ele tinha lá no passado, que Sim, estava sim. ali, Uhum. eu posso, porque eu posso, eu tenho poder, tá O ali. ego do poder. É. O ego do poder. Então, Sim. assim, o sentimento, se a gente pensar friamente, o livro de 1920, ele dá uma solução você não ser submetido, né? Porque quando você não tem sentimento, você não faz essas derrapadas, você é um ser humano funcional só, né? Porque Como o livro faz, né? Você repete as suas atividades cada dia como uma máquina. porque isso que você falou, né, do Bill Gates, até tem, eu gosto de ler muita biografia de artistas, não sei o quê, e todos que estão envolvidos com drogas, é que chega um momento que eles vão testando os limites, né? Fala assim, mas se eu Mas, posso isso, então deixa eu ir mais, deixa eu ir mais, deixa eu ir mais. Parece que eles estão procurando esse limite, pedindo essa ajuda, Uhum. né? E é. aí que o sentimento está envolvido. Tipo, você quer testar até onde? É. E a Sabe o É questão que assim da. que eles fazem. Fala, Lê. não, é só para não perder se ele me lembrou criança. Por exemplo, a criança quando nasce, né? Que Vai ela não tem testando, noção né? de limite. Ela vai testando. E por que que ela vai testando? Porque ela não sabe o que é limite. Um ser humano normal adulto, ele sabe o que é limite, seja porque ele tem limite Uhum. financeiro, seja porque ele tem limite intelectual, enfim. Agora, uma pessoa que tem um poder que algumas pessoas Pensa que têm, não tem limite não nenhum, tem, né? porque não tem. Num certo grau, essas pessoas não têm limites.
né? Elas fazem o que elas querem, elas fazem cagada e tudo bem depois, né? Porque tudo bem. Então, eu acho que entra nesse comportamento de criança, Edson, sabe? É, Tipo, o mundo tá tudo para mim. É diferente você ser uma típica pessoa classe média, juntando dinheiro para fazer uma viagem por ano e curtindo aquela viagem, mas você sabe que você só pode fazer aquela viagem, do que uma pessoa que tem quase 1 trilhão de É. dólares, né? Em e que algum pode lugar. fazer o que quer. E aí o É. limite é o quê? É brincar com uma vida humana. É igual o filme Bacurau, né? Exato. Aquelas pessoas que estavam lá ricas, o limite era assim, vamos fazer isso daqui um jogo, Né? né? Um jogo real, que é a vida dessas pessoas que querem destruir isso aí. E um outro filme, já aproveitando, é que eu não lembro o nome do filme em Ah, inglês, do Kubrick, Strange Love, acho que é o filme no Brasil é Como eu Parei de Pensar na Guerra e Apertei o Botão, eu vou achar aqui. Que eu não sei se vocês assistiram, é um cara não. que está completamente louco, então, assim, alguma semelhança com a vida real não é mera coincidência, e eles estão numa briga, ele é tipo, vai apertar a bomba atômica, basicamente, só que o cara tá louco, é um dirigente do mundo louco. Eu vou achar. Ó, em espanhol, que aqui tá em espanhol. Teléfono rojo, volamos hacia Moscou. Ó, um general americano, veja só, gente, isso não é baseado em fatos reais. Um general americano que está instável psicologicamente, ordena um ataque de bomba de hidrogênio à União Soviética. E aí, por conta dessa brincadeira dele, ele detona uma guerra nuclear. É um filme de Kubrick de 64. Não é Vocês algo têm que novo. assistir. Não, eu recomendo, porque o filme é ótimo, inclusive. É, acho que tem uma coisa que você falou da alma do artista, né? Ou do artista que ele prevê alguma coisa do inconsciente também. Mas tem uma frase, é um cientista que falou, e ele fala assim, o futuro está entre a gente, só que ele está mal distribuído. É verdade. Né? Então, quando você começa a pegar pequenos fatos, né? E você vai saber mais que eu, a autora do Handmaid's Tale, A né? É Margarete um vídeo, Atwood. é um livro muito antigo e que ela foi contando tudo aquilo que ia acontecer também, né? E aí, eu gosto muito de estudar porque eu acho acho não, ela é uma gênia, né, essa mulher. E aí foi vendo tudo que foi acontecendo na série, eram coisas que aconteciam já na sociedade Né? real, distribuídas. Então, o quanto que também é o olhar para o que está Isso. acontecendo já e ter esse poder de concatenar e falar, ó, isso vai virar isso daqui. E tem um futurista que eu estava vendo que ele gosta, ele falou assim, não, e ele falou assim, não se espante se a próxima moda no Brasil for ter o voto da família e tirar o voto da mulher e usarem Ah, a religião com base nisso. olha só. Eu não duvido de nada, eu já começo, É, não duvido de nada. Não Então, duvido de é. nada. E aí ele falou, porque já começaram a ter alguns pontos, assim. Então eu acho que é isso também. O artista tem essa alma, ele tem esse poder de concatenar isso, porque o futuro ele tá aí ah, meio que mal distribuído, né? Quando que a gente ouve falar de economia circular ou a moeda de troca, né? O que eu vi esses dias de aplicativos que você troca o seu trabalho por alguma coisa, por outra coisa, então isso já vem acontecendo também. É. Mas sabe que eu acho a diferença, talvez, de um artista para um ser humano normal? E aí acho que você puxou um Hum. gancho legal. Um artista, em geral, para ele poder ser um artista, né, ele tem que ser muito livre no pensamento, né? Ele tem que não pensar só com a cabeça dele, basicamente. E nós, no nosso dia a dia, a gente acaba sendo formatado, né? Então, eu vou sempre fazer Uhum. referência ao livro que a gente estava falando hoje. Você Uhum. acaba fazendo tudo a mesma coisa sempre, né? A gente se Claro. assusta quando vê o livro falando, em cada minuto, não, em cada minuto, mas todos nós, o Edson lembra bem, quando a gente saía para almoçar, que eu falava, né? A gente passava o crachá, eu falava 8 bilhões de pessoas se achando especiais, mas todo mundo passando o crachá É, indo comer no começa no bandejão, mesmo né? horário, termina no mesmo horário. Exato. É. Então, qual que é o problema? A gente acaba vendo as mesmas coisas e a gente acaba. Uhum. Tudo que a gente vai ver é a história da mulher grávida do carro vermelho. Você começa a ver muito, tô vendo muito negócio de ebola. Então, agora onde eu olho, aparece um negócio de ebola, né? Uhum. Aí o exercício que a gente tem que fazer quando a gente não é um artista é o que que eu não estou perguntando, ou o que é que eu Uhum. não estou vendo.
Ou Porque, por parar e exemplo, observar, a gente falou sobre isso, né? É. Você tá naquela manada, você não percebe nada que tá acontecendo ao seu redor. Mas né, no momento de passar aquele crachá, se você para e fala, hoje eu não vou passar o crachá, eu vou ficar aqui olhando o que está acontecendo. Com Uhum. certeza, e acho que é isso que faz um artista, ele observa. muito, é isso aí. E daí você começa a perceber. Não é dado tempo para ninguém na Isso aí. sociedade de observar. A gente tá o tempo todo. Uhum. Desculpa que eu cortei, que você estava falando Não, você tá sobre, né, certo. parecendo robozinhos. De novo, me lembra de quê? Né? Nós somos o que o Japão já é há 20 anos atrás. Nós vamos ser o que o Japão já foi há 20 anos atrás. Que é um pouco isso, das primeiras vezes que eu fui pro Japão, que eu acho que foi a primeira vez que eu fui, foi 20 anos atrás. E eu vi todo mundo, não era celular, eles tinham um aparelhinho, não sei se era um videogame, o que que era, eles ficavam todos no celular assim, ó, dentro do metrô o tempo todo e ninguém se falava, ninguém se olhava. Para mim aquilo era totalmente surreal. E 10 anos para frente, quer dizer, todo mundo tá fazendo a mesma coisa com um celular. Então, assim, e eles foram formatados a fazer tudo igual e a Uhum. trabalhar. Por isso que aquela sociedade funcionava tão bem. Uhum. Porque tudo era feito até que alguma coisa vai errada, né? Daí é um pouco É, mais complicado. Mas eu acho que a gente tem tido, não é? Eu falo o Japão, mas todos nós hoje somos formatados a fazer tudo da mesma maneira, sem ter esse poder especial de tempo de parar e observar. mas E aí você a- vai. Desculpa, não, falando. eu ia falar, essa formatação acontece na escola já, né? A escola é uma maquininha de te Te formar formata para para uma isso. sociedade com os valores para isso, né? Eu brinco porque, principalmente quando eu falo das questões de cultura, né? Entre Brasil e Noruega, quando eu tenho os meus clashes culturais que fico filosofando, principalmente nessa questão de olhar para o próximo, de reconhecer, de ter essa comunhão, que aqui passa longe essa necessidade. E quando no Brasil a gente aprende a comunhar desde pequenininho na escola. Uhum. Te dá o abraço, pega na mão e dança de roda e faz isso e fica junto e olha todo mundo. E que aqui já não, né? É uma coisa diferente. Então, quanto que a escola, né, ela tem esse papel, e eu lembro de Foucault, né? Que na teoria de Foucault, escola e prisão é a mesma coisa. Né, os É dois estão interessante. formatando. Eu estou tentando lembrar o A nome do seguirem texto que regras ele e o fala. que. Mas Ah, ele tem um livro especificamente que ele fala Escola-Prisão, né? Que a ah. Você escola e a lembra quais prisão são a são mesma coisa. os paralelos? Ah, nossa, eu li na faculdade de pedagogia, mas o que ele fica falando assim, desde o modelo arquitetônico da escola, com o da prisão, as expectativas têm de mudar o comportamento, e aí lembrando de quando ele escreveu, a escola seguia um modelo extremamente militar, né? De formatação, a relação de poder do professor, mas o que ele dizia que a escola formata para a sociedade da mesma maneira como a prisão, ela deveria receber aquelas pessoas para formar para a sociedade. Então ele fala, é a mesma coisa, não tem nada diferente. Eu vou dar uma procurada, mas o texto dele Eu é achei sobre aqui, eu estava escola-prisão. procurando. É, Ele fala, do Michel Foucault, não é? Foucault. E Do ele fala Foucault. que elas compartilham né, os mesmos conceitos de instituições que têm até a mesma estrutura arquitetônica Isso e é verdade. organizacional para controlar o comportamento, impor a É, uniformidade e moldar os indivíduos obedientes para aquela sociedade. Bom, posso jogar é. pimenta? Joga Hum. pimenta e eu também tenho uma pimenta para jogar sobre isso. Começa. Tá, não, a minha, a tese toda do livro era que, não, dessa distopia, era que não existe liberdade e felicidade, né? Nós já Hum. falamos sobre isso, né? E eu acho, eu não lembro qual que é, acho que o Rousseau, que diz que, né, que o ser humano é bom e a sociedade que deturpa, e acho que é o Locke que fala que não, tem gente que nasce ruim mesmo. E eu sou dessa opinião. Então, eu acho, e aí vou jogar pimenta, que realmente, se a gente deixa todo mundo muito livre, muito à vontade, fazendo o que quer, eu não sei se o ser humano se organiza de uma forma harmônica, se ele é solidário, se ele vive em comunidade. Então, joguei a pimenta, não estou dizendo que é fato, estou dizendo uma hipótese. Entenderam a minha hipótese ou me enrolei para falar? Me enrolei, você ficou Ou eu mudo. me enrolei quando, Não, quando eu estava escutando. A minha hipótese é o seguinte: eu acho que o ser humano precisa, às vezes, de ordem, porque eu não sim. acredito que o ser humano Ah, naturalmente vai encontrar um equilíbrio, vai saber seja, ceder a vez para o outro para Sofá. encontrar um equilíbrio entre não, todos. Não acho. isso sim. A Isso gente foi é. moldado a viver em sociedade, É, né? Isso sim.
Você tá com a câmera embaçada. Então, eu vi que ela desfocou agora, não sei por Tá quê. tudo doido, gente. Sabe por Ah, quê? Porque os nossos amigos viram que a gente fala mal ah. deles todo dia. Nosso Isso. Olha, esporte. só vou jogar enquanto o Edson tá pensando aí uma outra pimentinha. Então, né, É, não é à toa que em várias sociedades, né, e a gente nunca questiona isso porque a gente quer o certo. Não deveriam realmente os pais estarem fazendo isso. Por isso que em muitas sociedades os pais que querem educar as crianças ao modo deles ou fora de uma escola podem ser presos, né? é. Ah, onde aconteceu isso que o Ah, pai mas foi preso? existem vários países que você Ah, não pode, se a criança não tiver é na. maus tratos se você não Não, não, colocar o não, não, filho na não. Se a escola. criança não vai Não, para a se escola, os pais podem ser presos. aqui na Aqui Noruega eu é acho que na assim. Inglaterra é assim Ah, também. Várias sociedades É, são ah, assim. Se eles descobrem, agora não teve um casal também, acho, de canadenses no México, que encontraram nos 2 anos, eles meio que fugindo com as crianças, para eles mesmos educarem as crianças. ah. Tem um É, você filme, pode. né, que é bacana sobre isso, de É. um cara que Então, criou quer os dizer, filhos na será? floresta. Eu nunca pensei muito nisso, mas quer dizer, será que eles fazem isso porque eles não querem que essas crianças sejam moldadas de acordo com essa escola-prisão e que Claro. vejam o mundo de outra uhum, maneira, né? Mas daí o sistema já fala, não, você não pode fazer isso. Tá, mas tem é, já um outro filme, desculpa. Tem um outro filme, vocês já devem ter assistido, que eu acho que Obrigada. chama Capitão Maravilhoso. Enfim, vou achar, vou passar. Que eu não sei se é uma história real, mas é um cara que ele leva os filhos para viver na floresta. Ele vai educar os Ah, filhos na floresta, é. aprender a viver com a natureza. Só que os filhos, depois eu não vou fazer spoiler aqui, por qual é a história, mas os filhos são hipercultos. Ah, uhum. Muito mais do que Sim. alguém ai, formado numa escola tradicional. por Eu vou procurar aqui e observação, né? passar. Mas não precisa ir longe, gente. Só pegar as filhas do Amir Klink, né? Foram educadas totalmente em é. expedição e tudo, e são pessoas extremamente cultas, influentes, e tararara. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Ah, que você falou isso ou aquilo. Eu não sei, eu acho que é um E aí. Eu não acho que a gente. Eu acho que a gente vem com uma matéria-prima, cada indivíduo vem com uma matéria-prima de ser mais isso ou mais aquilo, bem ou mal, nem sei se são Aham. esses adjetivos. Mas, sei lá, da mesma maneira que uns são mais extrovertidos, outros introvertidos, um isso ou aquilo, eu acho que a gente vem com uma matéria-prima. Sim. Não acredito que a gente chama tábula rasa quando nasce, mas eu acho que a sociedade, ela sim influencia a nossa maneira de ser, né? Com os valores, cultura, Uhum. família e tudo isso. Então, eu acho que precisa um pouco de controle só para a gente não se matar. Eu Mais acho, ou porque senão menos assim. um come a cabeça do É. outro. É. Então, eu acho que vão dos dois, assim. E eu acho que o desafio é justamente como que você faz um sistema e cria uma sociedade com todos os valores que sejam mais inclusivos para entender essas necessidades individuais aí, né? E de maneira real, não só de lei, mas que realmente isso aconteça, né? Nessa Uhum. prática. Agora, esse negócio que vocês trouxeram da escola é legal porque, de alguma forma, conecta até com o texto que você me deu do coreano maldito lá, que agora eu terminei esse texto e fiquei em posição fetal, como você disse, porque é doido, cara. Mas, enfim, de alguma forma, a escola formata porque é muito mais cômodo você viver no meio de iguais, né? Iguais, Uhum. nós não somos É. iguais, como você disse, a gente, cada um vem com a sua matéria. Mas é muito mais fácil você conviver, por mais que a gente fale da diversidade e tal, no fundo, o confortável é você viver com quem está mais parecido com você, mais do Sim, que com você, Claro. sim. né? Então, não dá para você controlar uma manada que uma pessoa foi criada no campo, a outra com o pai que fazia expedição, porque aí cada um vem de um Uhum. mundo tão diferente. Aí eu vou chegar lá no artista, o artista não interpreta diferente, né? Um ator. Sim. É a mesma Uhum. coisa, são tantas realidades diferentes que fica muito difícil controlar. Então, sempre é bom ficar todo mundo pasteurizado, né? Uhum. Por isso que a Uhum. escola, eu não sei, eu acho que a Finlândia, ela tinha, quando eu trabalhava com educação, eu lembro que a Finlândia sempre foi um exemplo de educação, porque eles, há muitos anos atrás, eles já tentavam mudar a arquitetura da escola, a forma como as crianças aprendiam por projetos, onde todo mundo tinha que contribuir no projeto, cada um no seu papel. Uhum. Sim. Eles usavam, sei lá, por exemplo, eles pegavam um tema, vamos imaginar, o Egito. E aí o Egito não era só na aula de história, era na aula de história, na aula de geografia, na aula de matemática, na aula de idioma, tudo vinha o mesmo Não. tema para É. a criança ter esse aprendizado mais É. integrado. Eles não colocam crianças
em níveis diferentes Exato. de sala de aula, porque uma tem a Por necessidade idade. especial. Não, por necessidade especial, isso ou aquilo. Eles fazem com que todos saibam, né, conviver com todas essas diferenças. Eu acho que é uma troca, porque existem muitas escolas que separam, né? Então você é mais inteligente, e eles não pensam dessa maneira. Eles acham que todo mundo tem que estar na mesma classe, aprendendo É. da mesma maneira. E não precisa ir até a Finlândia, né? São Paulo, quando você pega o modelo do CEL, ele já é assim, né? Que foi o projeto Anísio Teixeira, né? Que é o conceito da escola, parque, escola, como que é? Escola, parque, circo, né? Onde você tem os espaços, onde você tem tudo ali, e a comunidade participa e faz parte disso também, né? Que é interessante esse modelo e ele funciona muito bem, tanto que começa a surgir projeto, artista, o conceito do SESC também, né, em São Paulo, onde cada SESC ele é meio que um núcleo que funciona por si só, do que tem no seu ao redor. É bem interessante pensar nisso. Mas Mas eu. vamos. Hum. Desculpa. Não, o que eu tava pensando assim, né? A gente, por mais que a gente talvez essa ideia do controle seja ruim, mas a gente precisa ter um certo nível de controle para a segurança, né? Para a segurança própria. Então, eu acho que é aí que vem o papel do que é o Estado, né? Nesse sentido. E aí o questionamento é como que esses estados foram criados, com base no quê? Quais são essas linhas imaginárias de territórios que foram criadas, né? Quais foram as decisões que foram tomadas, os valores por trás dessas decisões. Então, deixa eu só voltar aqui para o tema central, né, desse escritor aí, que eu acho que isso que eu acho interessante. Acho que tudo que ele fala é algo que a gente está vendo no mundo, mas eu queria entender um pouco essa frase. Eu estou lendo aqui, por isso que eu estou olhando aqui para baixo. O dilema, né, que ele fala que é o dilema da felicidade e liberdade, né, que o está, como que ele coloca aqui, ó? Ele se esclarece que é um notebook LM, tá? Ele não pode ter alucinado porque eu pus só o livro para ele analisar. Então ele resumiu para mim. Ele fala que a liberdade e a felicidade são incompatíveis. Quer dizer, o Estado acha que são incompatíveis, não é que ele acredita isso, né? Isso, o escritor, na verdade, até eu vi que eu pedi para ele me explicar quem foi esse cara. E ele era engenheiro naval. E só que ele falou que enquanto que ele era muito técnico e tal, enquanto ele trabalhava, ele rascunhava, e ele supostamente é o precursor da distopia moderna. Ele é o pai da Margarete, do conto da criada. E ele desenhou essa teoria como se o Estado entendesse que não dá para ser feliz e livre ao mesmo tempo. Mas aí por quê? Vou voltar aqui porque a gente vai entrar até no budismo, se bobear. Eu ia falar isso, porque tem isso no budismo. Porque eles associam isso que eu estou tentando... Ele associa, tem uma questão do controle e tal, que é o que o livro fala, mas por que ele vai lá e cauteriza a parte do cérebro? Porque tudo que implica em emoção, segundo o Estado, nesse livro, né, ele causa sofrimento. Que é o budismo, que é a parte do ego, do ser humano, e o budismo diz muito isso também, que essa falta de controle é o que causa... por isso que na hora que essa frase dele estava na minha cabeça, porque isso linka muito ao budismo. Sim, é que o livro tem vários aspectos, né? Um é assim, para ele imprimir o controle naquela população, ele parte do princípio, vamos lembrar que se o escritor é um cara engenheiro, que é super técnico e tal, e lembra que uma das regras desse mundo é que todo mundo fazia exatamente numa cronologia impecável, porque isso eliminava a palavrinha importante que vai ter o erro e a incerteza. Aí é o nosso exatamente tema o de agora, Japão. Exatamente o Japão. Então, assim, vou eliminar o erro e a incerteza. Então, o externo tá tudo controlado. Agora, o interno eu não consigo controlar, porque se a pessoa é uma bomba de emoção, ela vai sofrer. Se eu descubro o momento em que eu consigo desligar esse botão dela, ela vai executar tudo que eu estou falando como um robô, sem sofrer, emoção. Sem emoção. Qual que é a diferença do budismo? Do budismo, ele entende que, na verdade, tem 1000 linhas de budismo, não podemos simplificar aqui, mas a base dela ele parte do princípio
que a vida é sofrimento, porque É, desde o momento que você nasce, e aí, gente, é fácil, o bebê tá lá é. dentro, protegido, quentinho, não tem a mínima ideia de onde ele tá, mas ele não sente fome, ele não sente Uhum. sono, ele tá quentinho, no escuro. Aí alguém entra um ventinho, ele que quer isso, puxam ele pela Luz, cabeça, né? aquela Aí sai claridade. naquele frio e dá um tapa na bunda da criança para ver se a criança acorda. Então, assim, já começa sofrendo. E aí, o que o budismo, né, nas linhas gerais, ele prega é que quando você não se apega, né, nem às certezas, nem à eternidade das coisas, né, a permanência das coisas, esse é o principal ponto, que nada é permanente, nem você, nem as coisas, nem as pessoas, você vive melhor. Então, ele parte do princípio que a vida é sofrimento, mas porque ele associa que a gente tem um apego. O apego vem da relação emocional que você tem com alguém, com alguma coisa, com o seu É, trabalho, é. etc. Então, é apego, né, o apego e a impermanência. Agora, veja, gente, apego e impermanência. A gente está vivendo hoje num momento em que a incerteza, a impermanência, ela está a 1 milhão por hora. Então, imagina o grau de ansiedade do ser É, humano, é, é. né, que quer controlar tudo, em geral e se apegar ao que ele sabe, ao que ele conhece, ao que ele tem. Que está mudando tudo na velocidade da luz, inclusive a estrutura de trabalho, inclusive as estruturas de relacionamento, Uhum. inclusive os desenhos geopolíticos, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. E tem alguma coisa, não tem alguma coisa no budismo relacionada a que os animais acho que não sofrem tanto porque eles não têm consciência, né, do que. Eu acho que existe alguma coisa assim, que eles veem a vida do Tem. animal. Eu acho que existe alguma coisa assim, por não ter consciência, você não sabe o porquê as coisas acontecem ao seu redor. Uhum. Então, acho que você não vive nessa, sabe, o que algo possa estar acontecendo e tal. É. Acho que existe algo assim, mas é interessante essa questão aí da felicidade e da liberdade que ele coloca lá na tese dele. O que eu acho que é o que a gente quer acreditar também, né? O Estado quer que a gente acredite também, né? Porque é o que vocês falaram hoje, agora a gente conversando, não, mas totalmente sem nem ter nenhuma organização, não. Porque daí pode haver, para a gente estar seguro. Eu acho que a Uhum. gente nem consegue conceber uma sociedade sem algum tipo de controle e organização, porque a gente vive em comunidade, porque isso vai causar ainda mais ansiedade, porque você fala, bom, se não existe um Então, valor em comum e se as pessoas podem ser o que elas querem ser, ela pode ser um animal que quer caçar outro animal, que quer matar outro animal. Então, assim, exato. Então, guarda isso, que foi bom que você falou dos animais. é, O animal, ele tem o instinto de sobrevivência, certo? Né? sim, A garça tá Uhum. lá, ou vem ela sim, sai correndo, mas ela tem um instinto de sobrevivência. Ela não está sofrendo ansiedade, ela não tem exato. crise de Uhum. ansiedade, porque ela não sabe o que vai acontecer. E aí ela tem um instinto de sobrevivência e ela reage a esse instinto. Ponto. Acabou. Se ela é comida, se ela supera e se salva, não é que ela vai celebrar a vitória dela, ela vai continuar lá, né, fazendo as coisinhas dela. O que acontece com a gente? A gente tem consciência e, portanto, a gente tem não só consciência, como a gente tem imaginação. Não esqueçam disso, né? O Homo sapiens imagina coisas, desenha coisas, antevê coisas que não acontecem, né? Daí vem a ansiedade. E se, agora outra bomba, a gente não tem como controlar mesmo. Porque assim, temos muito mais coisas iguais do que diferentes, mas como disse o Edson, eu concordo, a gente tem de tudo. A gente vai ter gente que é igual um animal, que quer sair caçando outro. E, bom, animal não caça por crueldade, né, gente? Mas nós vamos ter gente que nem o Bacurau, que Uhum. quer É, fazer dano para os outros por crueldade. A gente tem é, gente que vai fazer maldade porque está ferido, né? Gente ferida, fere. Você vai ter gente que só é amor. Mundo de pessoas diferentes. Uhum. Não dá para ter uma regra para todo mundo. E se, Mas e se nós não estamos fadados a viver no caos, porque nós somos caos, e a gente está se enganando, e o Estado aproveitando, que uhum. nem aquela coisa de regime, não é nem a vacininha. Por exemplo, aquelas dietas que não dão lugar nenhum, né, mas são vendidas como e todo mundo compra. Ah, eu vou fazer essa dieta que eu vou perder, mas perde, depois ganha. O Estado está fazendo a mesma coisa, ele está aproveitando o Estado, os poderes, não estou nem falando de um Estado concreto, né? Estou dizendo das figuras de poder. Aproveitam essa nossa ansiedade para ter um certo controle das coisas e não está vendendo para a gente que existe essa possibilidade, que eu compro, né? De ter regra. Sou ah, desculpa, advogada, né, então gente? eu falei Então, uma grande assim, besteira.
Qual que é? Não, você tá falando da questão da liberdade. Então eu tava lendo aqui para ver que eu lembrava algo relacionado aos animais. Então no budismo, na verdade, eles acreditam que os animais sofrem e muito. Porque Ah, eles vivem em constante medo. Quer dizer, o que você falou da questão de estar sempre. Eles vivem em constante medo porque, né, eles estão livres, eles acham que estão livres, mas na verdade essa liberdade custa muito para eles, porque eles são uma presa, né, na verdade. Então, talvez um pouco relacionado à nossa teoria. Se a gente vive em total liberdade, a gente é facilmente Uhum. presa de. ah, E Mas, aí a pergunta é, qual que é o limite da tolerância? é, Qual que é o limite dessa tolerância? Quer dizer, então tá bom, então o estuprador, ele nunca foi estuprador. Ele fez o quê? O que é instinto? O pedófilo também não. então, vai entrando aí que o assunto tá ficando interessante. Entendeu? Então, assim, o que que é essa total liberdade? Não, porque tem gente que gosta lá, o Bacurau, tem gente que é bom, tem gente que é mal, entendeu? Então, assim, qual que é o limite dessa tolerância? Até onde vai essa liberdade? essa Não, liberdade, mas é o então, que é vocês que falaram, a você tá. liberdade vai. Desculpa, vai, Ale. Desculpa, não, pode Não, falar, não, pode pode falar. falar. Não, não, essa liberdade é o que acaba causando, né? Você tem a liberdade, mas aí não tem como controlar nada dessas situações, então essa liberdade custa para todos, né? Essa liberdade sem nenhum controle, porque você vai ter algum tipo de predador o tempo todo ao seu redor. Uhum, Exato. E o que é ordem para quem não é predador viver em uhum, paz uhum, é prisão para o predador. uhum. Entendeu? Assim, eu não tô, obviamente, né, gente? Eu não tô Sim, defendendo o sim. predador. É, Não, 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 Você tá ninguém entendendo? não. tá, Nós Nem não, somos ninguém todos entendeu isso. inquilinos desse Não, é. planeta. não, não, É Né? só As a pessoas. parte filosófica da coisa. Isso. O que eu estou dizendo é assim, porque da mesma. Vou pegar os animais que você se corrigiu aí, mas que continua a teoria valendo a mesma coisa. Assim, os animais estão livres, mas estão em constante estado de medo, porque não existe regra entre os animais. Bom, não, deve eles existir estão em uma regra alerta o tempo natural. todo, né? Eles estão em Estão lá em alerta alerta. porque sabem que existem predadores. Nós também, mas para a gente não morrer disso, porque a gente tem consciência e fica vendo e alimentando a ansiedade, existem regras. Muito bem. Mas todos nós nascemos, não estou entrando nem em Deus e nada aqui, tá? Estamos todos existindo no mesmo lugar. Somos todos inquilinos de um planeta Terra, que uns poluem, outros cuidam, né? Uns destroem, outros reconstroem, e assim vamos. Então, nós, se achando do lado bom, estou fazendo aqui é o que o Edson falou, filosofia. E eu não faço mal para ninguém, eu não violento ninguém, eu não sou pedófilo. Então, a regra para mim é todas essas pessoas que causam dano para os demais, elas têm que ficar fora da sociedade. Então, a gente criou uma regra. A maioria criou uma regra que para nós ajuda na nossa liberdade, mas é uma prisão para esses predadores, que também são inquilinos do planeta Terra. Uhum. Mas eu vou voltar de novo ao budismo, desculpe, porque eu acho isso Vai, volta lá. fascinante e eu tive aprendendo muito quando eu estava na Ásia, agora as pessoas comentam, mas eu acho que vem a questão que eles falam, né, que os animais infelizmente sofrem porque eles não têm a compaixão, eles não conseguem ter compaixão por exemplo, pela presa deles, né? Como eles Uhum, não entendem o conceito de compaixão. Então isso quer dizer que eles são menos evoluídos como seres, tá? E uhum. isso que a gente talvez tem diferenciação, a questão da compaixão como ser humano. É, não chegando aos extremos, porque eu não quero que ninguém ache que a gente está defendendo, mas eu acho que quase que na cabeça de um budista tudo que possa acontecer é parte do karma. Uhum. Então, provavelmente, alguém teve que passar por isso, por alguma questão de outras vidas, e a gente tem que entender o porquê algum dos atos acontecem, entendeu? Isso faz parte da questão humana de Sim, é que aí, compaixão, Aí, mas aí que é entra como. forte. Eu sei, porque você não é obrigado a aceitar que algumas pessoas. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É bem complicado, Sim, mas. e continua sendo uma forma de controle. Vou explicar por quê. exato. Sim, exato. Que eu sou budista, mas a minha linha não é Sim, religiosa. continua sendo. Você continua. Porque o que que acontece? Quando eu procuro me explicar que se me. Aí eu só vou fazer uma parte antes, tá? Porque assim, deve ser 0,01% da população que atua como um Buda. Vamos imaginar. Porque um Buda tem uma figura muito legal para quem gosta dessas coisas, que eu acho bem bonita, que é um monge sentado, o Edson sumiu, um monge sentado. Vocês estão aí, né? Você tá. Eu Você, tô acho que aqui, está Eu tô comigo. tô aqui escutando. também. É um Não sei monge por quê. sentado no mar. Então, ele está na borda do mar, tá? E ele está lá Sim. na posição dele de meditação. Vem uma ondinha pequena, ele está lá.
Vem uma ondinha média, ele tá lá. Vem uma onda enorme em cima dele, cobre ele cai, ele volta na posição. O que é essa imagem? As coisas vão acontecer. Vai ter ondinha boa, vai ter ondinha merda, vai ter ondinha que vai te derrubar e ele não está abalado. Por quê? Porque ele não tem aquelas duas coisas que eu falei para vocês. A necessidade da permanência e ele não tem o apego. Então, o que acontece com ele é como se ele tivesse uma consciência fora dele, ele, entidade física. Então, assim, sei lá, eu fui violentado, claro, sofri uma dor, mas quem é o 0 ou 1% que atingiu essa iluminação, ele não vê isso nele. É como se fosse uma experiência num corpo, aconteceu aquilo por alguma coisa. Agora eu vou entrar no que você falou. Seja karma, por exemplo, é uma explicação, né? Assim como Deus é uma explicação. Sim, é uma explicação. Então, assim, são coisas que a gente cria para dar uma sensação para a gente de coerência no que a gente vive. Porque realmente, gente, se a gente parar para pensar, e na Europa tem muito ateu, né? Muito ateu, que não tem religiosidade. Eu não sei como eles sobrevivem. Porque, assim, se você parar para pensar que nada tem sentido mesmo, e que não existia um sentido maior, e que o mundo é assim mesmo, para algumas pessoas é insuportável viver. Porque quando você vê tanta atrocidade no mundo, a gente tem muita coisa boa no mundo também, mas quando você vê tanta atrocidade, tanta injustiça, né? Tanta coisa tanto sofrimento, não vou nem falar injustiça, porque é subjetivo, mas sofrimento, você não tem como viver se você não dá uma explicação. Então, até um budista que não quer ser apegado e não sei o que lá, a gente cria o quê? Uma regra para entender a vida. Né? Então, é karma, é dharma. Chega uma hora que a gente precisa criar. Eu falo igual o céu e o inferno, né? O céu é um suborno que você não vai pagar, o inferno é uma ameaça que você não vai cumprir, né? Que você não tem como cumprir. Mas é isso, o conceito é esse mesmo. Né? E você usa isso quando ele é conveniente. Sim, mas é realmente controle, né? Uma das outras maneiras de controle da Controle. sociedade. Porque a gente Controle por precisa medo também, porque você também precisa ter esse medo de que algo vai acontecer para não fazer algumas coisas e para ser controlado. Mas percebe, então, que o controle não vem dos sete magníficos, o controle vem no indivíduo já. É o nosso mecanismo de sobrevivência É no mundo isso. que não faz sentido. E aí, assim, é que normalmente a gente associa controle a coisa ruim, né? Mas controle também te traz segurança. Exato. Né? O principal papel do controle é a segurança, né? E aí entra... Quando eu falei lá, então, qual que é o limite da tolerância, porque tem o paradoxo da tolerância do Karl Popper, né? Ele tem um livro que é The Open Society and Its Enemies. E ele fala assim, que uma sociedade totalmente tolerante, ela é destruída pelos intolerantes. Né? E que, assim, se ela vai tolerar todos os movimentos, se ela é tão tolerante assim, ela vai ter que tolerar até quem quer eliminar a tolerância, né? Como que isso acontece? Esse movimento, ele pode crescer, e ele toma poder, e ele acaba com a liberdade de todo mundo. Né? E a gente já viu na história vários exemplos disso, né? Então, o que ele fala assim, que a tolerância, ela não deve tolerar a intolerância. É meio que isso, o paradoxo ele fica assim. Mas que existe isso, e é importante dizer, ele não defendia a censura, nem perseguição de opinião divergente, nem silenciamento. O que ele queria falar é que, assim, por exemplo, rejeitar um diálogo racional, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou tentar dar um exemplo assim, a Terra não é plana. Ele falou assim, não, de novo, a gente não dá para voltar mais para essa discussão, né? A gente tem que ir, né? Ou a sua opinião é diferente da minha, então eu vou perseguir, né? Então, assim, ou o silenciamento de qualquer discordância. Ele era a favor da discordância, mas ele fala assim, existe um limite até de como fazer esse diálogo acontecer. É bem legal o texto dele, assim, e do que ele vai falando. Ele é um autor alemão, assim, estudei ele bastante em Então, sociologia. nós estamos próximos a isso, então, Edson, porque a nossa sociedade hoje é bem tolerante a intolerantes. Nós estamos próximos deles Eu acho que a gente está mais tolerante a intolerante. né? A gente está eu bem acho. tolerante aos intolerantes. Então, significa que nós estamos próximos dos intolerantes cada vez mais tomarem poder. E aí, quando você vê... E até quando a gente vê em estados, né? Trump, o 01, 02, 03, né?
acontecendo, né? Tudo isso Ai, meu acontecendo, Deus. né? Mas é isso, assim. Não, com A certeza. intolerância é assim, puta, faz arminha com a mão, fica assim, não, mas pera lá. A gente vai tolerar esse tipo de coisa? Até Então, onde vai? mas aí vem um outro ingrediente. Um ser humano com visão crítica, um ser Hum, humano comprometido, um ser humano que toma o seu tempo, que nem nós aqui, hum, 2 horinhas para tentar pensar na vida, ele vai se indignar com isso, ele vai tentar encontrar esse paradoxo que você falou. Eu quero ser uhum, tolerante, mas qual é o meu limite? Para que isso não. Agora, quando eu uso aí mídias mil, todos os veículos de uhum, comunicação para propagar que acontece uma intolerância atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, todo dia e toda hora, o que acontece para o ser humano, o homem médio normal? Né, que em direito a gente estuda, o que o homem médio normal pensaria, porque não dá para você imaginar que está todo mundo sim, aí sim, elaborando raciocínio filosófico. Não, não está. sim. O que pensa um homem médio normal quando ele começa a ver tanta, sei lá, pega o exemplo né, de Israel, né? Tá lá em Gaza, depois vai para o Líbano, ninguém faz nada, e fica todo mundo, pô, mas ninguém faz nada. Uhum, Quando você vê uma coisa atrás da outra, eu não estou entrando aqui nem no mérito político, quer dizer assim, uhum. quando você está sobrecarregado de uma Dessa. mensagem dizendo o intolerante está fazendo o que quer e tudo bem, chega uma hora que que o homem médio faz? Ah, não vou nem ligar. Aceita. É, Melhor aceita. exemplo, política Aceita. brasileira. Que É, quando eu pergunto, aceita. eu não quero nem saber, porque tá tudo uma É, merda. Aceita, com é. certeza. Aí, pega um exemplo, tipo, movimento Red Pill, né? Que fala assim, não, mas a gente vai tolerar essa pessoa falando isso Exato. na televisão, a gente vai tolerar um senador defendendo isso, a gente vai tolerar. Então, e aí entra uma coisa que eu sou pedagogo, vocês sabem, e o pessoal acha que educação é a solução para tudo, eu não acho, tá? Eu sou bem, Não, não acho é. que Às vezes a prisão também é. Às vezes. não, então, aí entra o Já ponto tô... aonde é a gestão de consequência. A É, educação, ela não vai dar conta de tudo. Porque eu tenho uma teoria de por que não teve uma terceira guerra mundial na Europa ainda. ainda. Que não é porque as pessoas estão todas conscientes depois das duas guerras Não, eles mundiais e não estão todas nada. elas entraram no nível de. E a educação, e tem museu para você relembrar a história. Não, é porque se a pessoa falar alguma pataquara aqui, ela vai presa. Assim, não tem chance, não tem muita coisa para acontecer, né? Então, eu acho que assim, a gestão da consequência é um fator que sempre vai ter que estar atrelado à educação junto disso. Então, é isso que você falou assim, a prisão também é um fator. Então, Hum, é que nem filho, né? Você educa, você dá o espaço para errar, mas não aprendeu, você põe de castigo, você corta a mesada, né? Não sei. Aliás, falando de pais e filhos, olha que curioso, né? Eu tive uma conversa no hiking que eu fiz domingo, porque tá relacionado com o que a gente está falando. E era uma mãe de um filho adolescente, assim, daqui, tá? Ela é alemã. E ela estava chateada porque ela falou que o filho ia fazer faculdade aqui em Barcelona e ele desistiu porque ele falou para ela que ele queria ser skatista e que não precisava mais de faculdade na vida para fazer carreira. E claro, ela tem a minha idade, então ela vem de uma geração que uhum, fala: não, você precisa ter uma carreira. E ela é uma mãe super aberta. Por que eu estou trazendo esse tema? A gente começou a falar sobre educar os filhos, porque ela falou: Uhum. eu às vezes sinto que eu, na minha educação, meus pais me deixaram ser independente muito rápido, porque na minha educação, eu de criança tinha que fazer coisas em casa, eu tinha que. Meus pais me davam atividades, não é que eu ficava esperando a comida chegar, né? E isso fez com que eu saísse de casa cedo e fosse me virar e fosse trabalhar, e por isso ela foi contando. Ela falou: e agora? Eu, sendo mãe de adolescente, eu vejo que a gente ficou poupando eles de tanta coisa que agora eles não têm essa ambição de fazer uhum, algo, né? É tudo muito viver o momento agora. E ela estava contando dessa angústia. Isso porque é uma mãe, assim, bem liberal, não é uma mãe que está querendo formatar o filho para É. nada. Tem vários detalhes que eu não vou trazer aqui para não ficar chata a história, mas se você vê que é uma mãe aberta. E ela contando dessa angústia. Só que aí, gente, entrou um negócio para mim quando ela falava, porque eu comecei a lembrar dos meus sobrinhos e tal. Ela, se ela tem a minha idade, né, mesmo ela morando aqui, ela tendo nascido aqui na Alemanha, né, ela nasceu na Alemanha.
a gente não viveu um momento como está vivendo um jovem hoje. A gente não viveu um momento quase uma terceira guerra mundial, a gente não viveu. A gente viveu uma mudança de tecnologia, sim, mas não teve o impacto que está tendo essa agora. Então, assim, a sensação que eu tive enquanto ela falava é que eu, adolescente, dentro do Brasil, com um plano real chegando, porque eu, né, mais ou menos eu estava, acho que na faculdade, quando começou. Eu vivi uma época de inflação, de instabilidade, mas eu não vivi uma época de incerteza de que eu vou fazer uma carreira que eu não vou ter trabalho amanhã. Né? A gente escolhia uma carreira, a gente pensava um plano de vida. Esse jovem hoje, ele não tem isso. Ele não sabe o que vai acontecer, porque nem o Sam Altman sabe o que vai acontecer. Isso não sou eu que estou falando, ele falou numa entrevista. Então, assim, se nem o cara que está tocando tudo isso sabe onde vai parar a desgraça, você imagina isso cascateado por um adolescente que vem para um mundo que não sabe se a carreira que ele vai fazer vai existir, ele não sabe se vai existir trabalho, ele não sabe se vai ter uma guerra amanhã. Um europeu está sentindo a guerra muito mais perto do que um brasileiro, porque aqui a conversa já não é, né? Outro dia era minha amiga falando na Finlândia, já chamando o povo para o exército. Assim. Então, assim, aqui eles têm esse temor. Que eles têm muito claro que os Estados Unidos largou aqui a Rússia e a Rússia daqui a pouco começa. Então, é difícil para esse adolescente, né? A gente exige dele. Eu não sei se é tão. Eu vou questionar isso. Eu não sei se é tão. Eu não sei se é tão. Claro, nós estamos em outro mundo hoje, mas eu não sei se a gente não tinha essa angústia, essa insegurança quando nós. Talvez não logo que eu entrei na faculdade as coisas já estavam mais claras, mas antes da gente entrar na faculdade, nós vivemos no mundo da Guerra Fria também. Sim, mas o que tava, você sabia da Guerra Fria, Gilson? Ah, A gente tinha um jornal, a gente tinha, sei lá, 3 jornais, um programa de domingo. Você sim, não era bombardeado. mas existia uma ameaça de que em algum momento Rússia e Estados Unidos podiam colocar todo mundo numa. Eu acho que existia isso, talvez não tão evidente quanto. Eu acho que era evidente, porque se falava muito sobre isso na época, mas só que quando a gente entrou, talvez quando eu entrei numa faculdade, estava numa faculdade lá para os anos 90, já tinha caído o Muro de Berlim, as coisas estão começando. Daí sim começou uma nova visão do mundo, que é um pouco uma esperança. Eu acho que a diferença talvez seja essa. Eles viveram a mesma angústia e ainda não estão vendo essa esperança. Eu acho que essa é a diferença. Mas a realidade da guerra aqui na Europa é interessante. Eu tive esse final de semana com amigos, né, de 3 países diferentes da Europa, e para mim é ainda chocante alguns dos comentários que são feitos. As pessoas estão assim passadas com os Estados Unidos terem deixado eles dessa maneira. E eu acho que assim, aí mostra quão claramente o abusador no papel dele fazendo com quem é abusado não perceber. Durante todos esses anos que estava sendo abusado, e às vezes me questiono, será que não era parte desse plano Marshall, né? Olha, a gente vai te salvar dessa guerrazinha, mas vocês viraram meu Não, enquanto interessou subjugado e vocês vão ter que fazer o que eu quero pro resto da vida. E assim, esses subjugados agora estão totalmente perdidos. Isso eu vejo. Eu vejo desde uma pessoa jovem até uma pessoa da minha idade aqui, assim, ainda não conseguindo acreditar no que está acontecendo. Porque eles vinham realmente dos Estados Unidos como o salvador da pátria. E assim, existe uma questão política, filosófica, que é engraçado. Eu nunca imaginei que eu fosse escutar aqui na Europa, das pessoas o tempo todo estarem se questionando em voz alta, às vezes, quando estão numa conversa. Será que a gente realmente deveria considerar a China agora? Porque pelo menos a gente sabe como eles jogam. A gente achava que não sabia como eles jogavam, mas pelo menos a gente sabe um pouco melhor do que uma pessoa que é totalmente. Então é interessante isso, né? É interessante isso. E eu não sei se é só relacionado a uma pessoa, tá? Nesse momento, mais naquela sociedade. A gente fala uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Eu não sei até que ponto é somente uma pessoa, porque existe todo um aparato por trás desse homem Claro, e as não, coisas obviamente não continuam. é só uma pessoa, e às vezes eu fico pensando se ele é louco mesmo, ou se isso tudo é parte de gestão por caos. Eu já vi isso em empresa, gente. Eu já vi pessoa que faz gestão por caos. Ela cria um problema atrás do outro, porque enquanto você está tentando apagar o incêndio e entender, ela está fazendo a agenda dela. E eu já vi isso acontecer em empresa. Exatamente. Que dirá numa potência, né? Com tantos interesses envolvidos, com tanto dinheiro envolvido. Mas eu trouxe a coisa do adolescente, porque tem a ver com isso que a gente está falando, da felicidade, da liberdade, né? Assim, quando você está nesse mundo de incerteza, né? Chega alguém para você e fala, fica tranquilo,
você vai trabalhar aqui na minha coisa aqui, né? Desse jeitinho, Estados Unidos com a Europa, eu vou te ajudar e não sei o quê. Você acha que um adolescente não aceita? É. Para tirar a ansiedade de cima dele? Porque a ansiedade, né, eu acho que é o mal desse nosso século, Uhum, assim, e ela aparece em uhum. várias formas, desde a canetinha para emagrecer, né, até tudo isso que a gente está falando. E aí é É um onde você bom começa a ponto. perder sua liberdade, né? É. Porque fazendo um paralelo com o que você falou agora da Europa. Ah, eu aceito ajuda quando eu preciso. E eu acredito que eu preciso da ajuda, porque eu não aguento lidar com a minha ansiedade dessa incerteza, que é uma Uhum. condição humana. É. É uma condição humana a gente viver É. na incerteza. É. Só que a gente não aceita essa condição, como a gente não aceita a morte, por exemplo. Então a gente fica se debatendo, só que as duas coisas acontecem: a insegurança, a Com incerteza e a certeza. morte. Então, Uhum. né? Uhum. Então tem eu acho tão bonito, não sei se vocês leem ou leram assim, porque é meio denso assim, mas eu li um livro do Camus, o Albert Camus, né? É. Que chama A Caída, né? E o livro, ele é fino, eu levei 10 anos para ler, porque o negócio... Só que eu me interessei muito por ele, né? E ele é o cara que ele tinha uma visão pessimista, né, da vida. Ele não via sentido na vida. E ele falava que o maior ato de rebeldia é você viver. Não é você achar que a vida não tem sentido, então me dou um tiro na cabeça e acabo com isso tudo, né? É você viver, porque é como se você estivesse contrariando a ordem da vida que não tem sentido. Você encontra um sentido para ela, né? E eu acho bonito quando ele tem essa visão, porque não tem, gente. A gente vive no caos, a gente vive no caos, a gente vive na incerteza. É. Só que a gente Mas a gente paga quer o. controlar tudo, né? Mas a gente quer É, Exato. controlar é. tudo. Mas a Não, hoje eu gente ria quer. que uma amiga minha me deixou um áudio e ela é casada, tem filhos. E eu ri porque ela é controladora. Eu também sou, a gente é advogada, a gente estudou junto. Então a gente fala muito do que aconteceu com a gente. E aí uma hora ela falou: não, porque eu tenho que controlar isso, isso, isso. E depois eu tenho que me controlar, porque, claro, eu estou querendo ser menos controladora, então eu tenho que me controlar para ver quando eu estou sendo menos controladora. Eu falei, gente, é conversa de Baita neurótico, controle. mas é isso mesmo. É isso mesmo, porque a gente tem. É pensar nos pequenos exemplos, né? Tomar um porre, como aconteceu com aquela tua amiga, né, Gilson, outro Uhum. dia. Quando você não tem o controle nem do seu estômago, é muito angustiante. Quer um exemplo básico quando você está doente? Que É. você não Uhum. controla se você vai melhorar, que hora você vai melhorar. Não é uma coisa angustiante, ainda mais a gente que vive, né, nessa era da Uhum. É. hiperprodutividade, que você tem que ficar lá parado, estatelado. É horrível. Se chegar um diabinho e falar, eu vou te ajudar, plano baixo, eu vou te ajudar, assina aqui, eu acabo com a sua angústia. Você, né, é o Goethe, né, vendendo É. alma para o diabo. É. Mas eu Então, acho que assim, acontece mesmo e vende. mas aí a filosofia aqui como é que opção um, né? Tem várias. Opção um, vamos lá, todo mundo ceder para o controle e vamos ser tudo manadinho para se obedecer e ficar em paz, sabendo que quem vai controlar não necessariamente é quem você quer, né? Porque a gente começou falando isso, quem exerce o controle não É. necessariamente são as pessoas que a gente gostaria que exercesse. Ou a gente aceita que A é isso, inconstância humana. a inconstância. E age É. como um budista, é o que temos para É. hoje. Esse corpo que eu estou habitando, eu não sou Alessandra, eu sou um ser celestial que É. habita um Uhum. corpo hoje, cujo nome é Alessandra, e trabalhar assim. Porque quando a É. gente trabalha assim, acaba muito assim, acaba os ciúmes, acaba a Uhum. raiva, acaba a É. inveja, porque você não Ah, tem. É. Você está aqui só sendo um personagem da Netflix, daqui a pouco você vai virar pó. é. Eu quase que É, prefiro essa mas. inconstância do que ser igual a todo mundo. Eu não sei. Eu vou falar, eu gosto da inconstância. Quando ela tá, posso dizer de carteirinha, né? Quando ela está muito inconstante, é óbvio que você pensa umas duas vezes se não era legal você ficar empudinhado um pouquinho, É. entende? Porque tem que, para chegar nesse grau de budismo, que você aceita a sua inconstância e não é você a inconstância, você está vivendo a inconstância, são duas coisas diferentes, às vezes você esquece disso. É. Às vezes Mas, é confortável você ter uma previsibilidade na vida, né? é. É. Mas a questão é essa, traz realmente felicidade, porque ter tudo isso muito bem controlado, né? Como ele disse que o Estado tem que controlar, que a gente vê até, vou já partir para
outro lado e outros dados aqui. Então a gente vê que os países que são os países mais felizes do mundo são os países como Finlândia, Dinamarca, Singapura e tal. Que existe essa questão de todo mundo seguir um pouco, né? O que é o sistema, sabe que tem a comida amanhã, Alegria. né? Tem a comidinha, tem acesso ao sistema de saúde, tem dinheiro para viver uma vida decente. Isso então cria realmente essa felicidade de não ter esse desespero dessa inconstância, né? Deixando claro que a felicidade é ter as suas necessidades básicas atingidas cobertas, pelo exato. governo. Mas É então, isso. mas é um pouco relacionado a essa teoria do cara, talvez, né? Será que é isso que cria essa felicidade? Porque se você está livre, você não vai ter tudo isso muito bem planejado para você, né? E daí é um pouco que a diferença que a gente fala, é o que a gente tem no Brasil. A gente não atinge os níveis de felicidade, mas nós somos um povo alegre. Duas coisas diferentes. Eu A acho que alegria tá lá. é um mecanismo de convívio com a incerteza, com a pobreza, com a violência. O brasileiro, por alguma razão, abençoada por Deus, ele desenvolveu, ao invés de ele ser reclamão, como algumas nacionalidades, ele resolveu usar a alegria. E aí, na minha opinião, a religiosidade, não estou nem falando a religião, né? A religiosidade, para tirar para frente. Então, é um mecanismo de coping, né? Não esqueci a palavra em português, é um mecanismo de convivência com o problema. Agora, você pergunta. Desculpa, fala. Não, eu ia falar do que eu entendi da distopia aí que ele fala aqui, que eu estava lendo, né? Que parece que tudo é muito. O problema do ser humano é técnico, né? Ele tem que ser mensurável, controlado, otimizado, previsível, que é o que a gente está fazendo com os dados, né? Você controla os sonos, passos, né? E aí isso te dá trends e você já prevê o futuro e não sei o quê, né? E todo mundo é tratado como métrica, né? Então, e ao mesmo tempo isso, para mim, essa coisa de dado, métrica, se tá todo tem que ser censurado, você estar o tempo todo disponível. Eu tenho um pouco de medinho aí. Aí vai para o episódio das angústias. Mas do quê? Medinho do quê? Desse controle dos passos e Não tal? desse controle, porque assim, você tem... Ele dá uma cultura de você tem que estar sempre disponível a prover o dado, a prover a informação, a estar ali. Eu tenho a mesma. Sim. Eu tenho a mesma coisa. Você não tem um desliga, tipo, agora eu sou a persona, eu sou o Edson pessoal. Não, você tá na fila do mercado respondendo e-mail do trabalho. Aí, né, eu falo que eu moro numa cidade que é uma vila, na verdade. As pessoas, quando me veem, é o Edson de tal empresa. Então eu falo assim, eu não vou me comportar mais como o Edson. Não sei o quê. Né? Então tem essa vigilância, e aí e vai com aquilo que você falou da transparência dos prédios, né? Uma hipervigilância o tempo todo. Então, se você sai dessa conformidade, você não dá fit. E aí, que o Gilson falou, né? Os países mais felizes nórdicos, eles são isso, é tudo. Eles escolheram. Seguir as regras. Eles escolheram. Se você isso traz previsibilidade. Isso traz felicidade, porque você sabe que nada vai acontecer com você. Se todo mundo agir assim, só que aí vem o outro lado, né? Você não tem autenticidade, você não tem lidar com seus sentimentos, você não tem espontaneidade, tem outras coisas de felicidade, né? Que nos livros, tanto do Adolf Huxley, eu li faz 30 anos, não vou lembrar. O do George Orwell e a quebra na história, tá todo mundo lá matemático, tá? A quebra nas duas histórias é porque existe um personagem que começa a questionar alguma coisa. Né? No 1984 ele tinha um certo questionamento, e aí ele conhece uma moça que tá meio que se rebelando que nem ele, né? Eles se encontram, e nesse 1920 o cara começa a ter sentimentos amorosos por uma mulher. Né, por uma número, porque, né, uma número que atende ele sexualmente, né? Exato, mas ele começa a ter um outro sentimento, que não é o do carnal, né? Então, veja, aí quando você fala as necessidades básicas cobertas, aí é a pirâmide de Maslow. Não é que o ser humano para no meio da pirâmide. Quando ele tem segurança e comida, ele está dando até a privacidade dele por isso, né? Segurança, comida e a filiação, que é a terceira, né? Você sentir que você faz parte de um grupo, qualquer grupo. Comunidade. A partir dali você começa as outras etapas da pirâmide, que é ver sentido, que é contribuir para a sociedade, né? Que é a transcendência.
Então, talvez seja natural do ser humano, aí é outra coisa do ser humano, além dele ter uma condição que é imutável, de que ele perece, embora todo mundo se matando para se crionizar, blá, 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 e viver 1000 anos, mas a gente morre, pelo menos até o dia de hoje, né? É tudo incerto, né? Essa é a outra. E a terceira, minha memória já esqueceu, mas eu ia falar uma do que eu tinha acabado de falar, agora me deu um branco. O que era? Da transcendência. A gente não consegue ficar satisfeito. O ser humano, ele não consegue parar um pouco e falar, chega, tô bem aqui. Ele fica. E vou falar, sabe por quê? Vou dar um exemplo de uma coisa que me aconteceu quando eu fiz o meu primeiro sabático e depois eu vim morar aqui na Espanha. Eu saí de uma empresa que eu trabalhava 14 horas por dia, eu não estava aguentando mais trabalho na minha frente. Falei, eu quero uma empresa com qualidade de vida. Eu abro mão de cargo, salário, fui para a melhor oportunidade, assim, melhor momento da minha vida. Porque eu fui para uma empresa que eu fazia o que eu gostava, trabalhava o justo, fazia todos os cursos que eu queria da minha vida, tinha cabeça para namorar, para sair, para fazer um monte de coisa. Estava feliz da vida. 2 anos depois, ai meu Deus, mas eu tô me sentindo entediada. Tá faltando frio na barriga. Tá faltando projetinho, mas, sabe, assim, melhor. Aí eu ganhava bem, mas já não tô achando que eu tô ganhando bem. Então, veja que existe também um bichinho dentro da gente que Sempre nunca que é algo. para. Mas, Ale, mas aí também não tem a ver com a fase de vida que você tá e aquilo que você valorizava naquele momento, o trabalho, porque eu me pego muitas vezes nessa questão assim, né? Que nem eu fui para o Brasil, eu tive uma oferta para voltar para o Brasil, empresa a cargo daquilo que a gente gosta, vamos, volta, salário bom. Eu falei, puta, mas eu vou perder a qualidade de vida, a segurança, tudo aquilo que eu tenho aqui. Porque isso não tem salário no Brasil que vai me dar. A minha decisão foi para outro lado. E aí eu fui entendendo que assim, a minha felicidade, a minha ambição, a minha satisfação, elas já passaram em outros campos da vida que não o trabalho. Sim, mas agora pega Mas os quando campos eu onde era ela mais tá. jovem, quando a gente trabalhava, era ali, era aquilo. Sim. Fala, Mas fala, não, Lê. é só Não, para não, pegar o que fala. ele falou. Mas aí a sua ambição, ela mudou de morado. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, O nosso sim, a ambição. bichinho Ela muda, é isso que não é que você concordo, falou, vou fazer qualidade de vida, mas agora eu vou ficar aqui parado esperando tudo acabar. é, Não, aí a tua ambição foi, vou fazer o doutorado, vou entende? fazer outra Então, a coisa, nossa ela ambição vai. nunca acaba. Sim, é algo diferente. Vocês me fizeram pensar muito agora no final dessa discussão, porque a gente falou sobre a questão dos países que se consideram, que são considerados os mais felizes do mundo, e essa previsibilidade e ter acesso ao tudo que você precisa, que são as necessidades básicas. Eu morei em 2 por grande parte da minha vida, na Finlândia e em Singapura, por boa parte da minha vida. Mais da metade da minha vida eu vivi nesses 2 Nossa. países. E é interessante porque foram melhores momentos da minha vida e eu trocaria em qualquer momento para voltar para um desses 2 países. E eu sou uma pessoa extremamente que preza a liberdade, que eu sou um ser um espírito livre, eu gosto e ainda assim, eu não pensaria 2 vezes em voltar para nenhum desses lugares, que eu fui muito feliz nos 2, mas muito feliz mesmo nesses 2 lugares. Então, assim, é como você, né? Qual é o equilíbrio aqui? E eu ainda acho, quanto mais eu penso, o Edson falou a questão, né? Mas não tem salário se eu voltasse para o Brasil que substituiria isso. E eu acho que tem um pouco disso. Eu vou para o Brasil, eu adoro, eu me sinto feliz por estar lá, porque eu sei que vai ser por pouco tempo. Eu vou estar lá, eu vou ver quem eu gosto, quem eu amo, eu vou ver pessoas incríveis que são super amáveis na maneira que elas tratam outros seres humanos, mas só de imaginar em ficar por mais tempo e ter todas essas incertezas me rodeando, me deixa louco. Tá vendo? Então o cara em 1920 falou uma coisa que, né? Então, liberdade e felicidade Não não sei, dá para mas é algo que ter a tá me Não, vida fazendo mas para eu pensar sempre acho, sem. muito. É eu, o eu ia equilíbrio. sugerir para o próximo tópico, que assim, na verdade, a gente está falando, a gente não está opondo felicidade com liberdade. Não, A gente está falando o quê? o Felicidade e equilíbrio. É o segurança equilíbrio, estão é o caminhando equilíbrio. junto aí, É isso Talvez né? mesmo. mais segurança do que qualquer outra coisa. Aqui não é 100% felicidade. Eu acho que a é, discussão do livro não é, dá para ser 100% feliz e 100% livre.
Aqui vai Uhum. ter que ter um combo, É. que É, seja para cada um o que é o necessário para cada um. é isso. Que aí, o que eu falo assim, para eu me manter autêntico e alcançar a minha felicidade nesse estado seguro que não oferta, aí entra eu como indivíduo me conectando com pessoas assim É. também. E nessas sociedades que a gente fala, né, que são muito felizes, as pessoas podem se dar ao luxo também por questão de terem tempo, porque é uma sociedade que respeita o seu, né, o seu tempo privado, Uhum. você não trabalha tantas horas, isso, aquilo, aquilo. Isso acaba abrindo a possibilidade, na questão de felicidade, das pessoas questionarem também o sistema e terem grupos De de discussões, discussões. então assim, que cria ainda mais felicidade, porque você questiona, então assim, eu acho que não é, a gente tem que entender um pouquinho assim qual é esse equilíbrio, porque talvez exista um equilíbrio aí certo realmente, Uhum. que o que não pode, que ele fala, que talvez ele fale aí, é a questão de, né, operação de lobotomia e tirar isso sim, é como você tem um equilíbrio que Mas a assim, canetinha faz a isso. Então, canetinha esse é o também tem uma problema. canetinha que pode. Só vou te E falar ela que tem uma foi ameaça, uma única ameaça. Acho que a gente pode deixar esse tópico mesmo para a próxima, né? Que aqui a gente já está um tempinho. De falar qual é esse combo, né? Da felicidade e da Segurança. liberdade. é, A única ameaça, porque a gente está usando, por exemplo, você pegou aí os exemplos de algumas sociedades aqui na Europa, tem algum barulho esquisito aí. As sociedades da Europa que tem esse certo, né? E na Ásia também. Muito bem. O que eu noto aqui? Que está pouco a pouco se perdendo isso. E isso tem muito a ver com a globalização. Uhum. Porque quando você está competindo, quando uma indústria compete com outras indústrias onde não existe esse equilíbrio, onde existe um lucro ao máximo e um custo ao mínimo, e aí estou incluindo inclusive a China, o que acontece é que chega uma hora que algumas nações não conseguem manter. Talvez uma Finlândia mantenha, não sei a Singapura, tá? Mas talvez uma Finlândia, uma Dinamarca mantenha, porque ainda é uma sociedade pequena e que eles também são bem restritos em quem entra. E eu não acho que eles estão errados, porque a hora que virar uma Espanha, já não sei se vai conseguir. Agora, quando você vem aqui para uma Espanha, por exemplo, outro dia eu estava lendo que a Espanha ela tem quase 50 milhões de habitantes, né? Sendo que mais de 20% é estrangeiro, e 40%, e a estrutura é desenhada para 40 milhões. Então, você tem uma estrutura colapsada. Aí, quando você tem uma indústria que também não consegue ser competitiva, porque a indústria aqui, para dar 23 dias de férias, né, ou a redução da semana, não sei o quê, está competindo com uma, sei lá, da Romênia, que não dá nenhum benefício para ninguém, ela quebra. é, Então, a ameaça aqui, que eu acho que Uhum. né, a pimentinha do próximo quando a gente está jogando um player global, a gente corre o risco de nivelar por baixo ou por Totalmente, cima, né, totalmente. dependendo do ponto de vista. Porque é bem a discussão de modelos de sociedade que a gente está criando, né? O impacto econômico, o avanço da tecnologia, que nem assim, muitos refletem aqui, né? A Noruega é um país seguro, né? Um welfare state garantido. Quer dizer, economicamente, o que está tendo de demissão em massa, está tendo de court cutting, é um negócio assim, que Completamente. nunca foi visto na história, assim. sim, sim. Interessante. Né? Teremos Há mais para se falar. muito E tá me mais. fazendo pensar bastante nesse assunto de hoje. Então guardem, tá? Então, Porque vamos depois a dar gente tchau, esquece que o qual é o Agilson tema. precisa Tchau, nadar. Eu preciso nadar, pessoal. a minha mente precisa agora. É.